A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, no seu versículo de número 21, que diz: Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo o havia chamado, antes de ele ter sido gerado, né? Então, nessa passagem, ela vai falar sobre a circuncisão e a apresentação de Jesus, né, no templo. Nós vamos observar, né, que Jesus ele participou, ele foi tratado, né, como um menino ali, como uma criança. Seus pais o levaram para ser circuncidado, para ser, né, passar ali pela purificação no tempo, né, para estar naquele lugar ali. E Jesus ele vai seguir todas, os pais deles vão levar ele e ele vai seguir toda a cerimônia, né? Tudo que estava na lei, né? O Senhor Jesus, os seus pais vão levar e vão cumprir, demonstrando assim que os seus pais, né, sua família era uma família piedosa, era uma família, né, que conhecia a palavra e que tinha, né, esse contato com a palavra. A palavra do Senhor vai dizer ainda que Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, né, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós vamos ver que Jesus, né, ele vai passar, ele vai seguir todo o rito da lei, tudo que estava ali, né, na lei de Moisés, né, nós vamos ver o Senhor, né, cumprindo. Né? O próprio Senhor fala em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, né, que ele não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Né? Ele cumpriu toda a lei, né, e com perfeição. Né? Esse foi o nosso Senhor. E assim a sua família, né, tinha o conhecimento da palavra. Né? Isso demonstra quando os seus pais levam, né, para o templo, para a circuncisão, para ser circuncidado. Nós vamos ver ali, né, que esse papel que eles vão desempenhar, né, mostra que o quê? Que era uma família piedosa, né, fiel à observância da lei de Moisés. Né? Jesus cumpriu todos os preceitos exigidos. Né? Jesus ele não veio, né, para poder criar confusão, para não, ele pelo contrário, ele veio cumprir, né? Isso demonstra quanto nós somos falhos, pecadores, né? E o quanto nós, né, somos dependentes do Senhor, né? E também isso demonstra a sua misericórdia pelas nossas vidas, que mesmo sendo falho, ele nos ama. Nós vamos ver também, quando se fala da circuncisão, nós vamos ver que todo menino deveria ser circuncidado ao 8º dia de nascido. Né? Isso que fala o versículo 21, né? Que diz: completados os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então, a circuncisão era um sinal de que o selo da aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Então, era algo que estava, né, na palavra do Senhor, algo que estava como um preceito da lei, né, e precisava ser cumprido. E nós vamos ver o Senhor Jesus cumprindo tudo isso. Né? Então, era, portanto, uma obrigação da lei. Né? E toda criança do sexo masculino, ele se submetia a esse rito, né, como forma de quê? De identificação com o povo de Deus. Né? E Jesus, ao ser circuncidado ali, né, ele foi reconhecido como descendente de Abraão, né, cumprindo que a promessa de que estaria abençoando todas as famílias da terra. Né? Está em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então nós vamos ver que toda essas cerimônias, né, envolvia também aqui, né, a cerimônia da purificação, que era o quê? Toda mulher, né, que desse à luz a um menino, né, ela ficava cerimonialmente impura por quanto? Por 40 dias. Isso está lá em Levítico, capítulo 12, versículo 4. Aí Lucas ele vai relatar, dentro do versículo 22, da leitura que nós estamos fazendo, ele vai dizer assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-nos a Jerusalém.
para o apresentarem ao Senhor, né? Então, isso se cumpre depois desses dias, né? Depois de todo esses dias, por ser a mulher ela ficou impura por 40 dias, e depois disso nós vamos ver realmente levando seu filho para a purificação. É interessante saber de que, se fosse uma menina, né, o prazo total seria de 80 dias, né? Então nós vamos ver que Jesus, após 40 dias de nascimento, né, Maria, ela vai o quê? Ela vai ao templo para oferecer uma oferta por sua própria purificação, né? 2 pombos, né? Um sinal de que a família de Jesus era pobre. Então, isso demonstra a simplicidade da família do Senhor Jesus, né? E interessante ver que o Senhor, ele não chama pela classe social, pelo poder aquisitivo, ele não chama nada disso, é na simplicidade. O Evangelho de Cristo Jesus, isso demonstra, né, o quanto o nosso Senhor Jesus, ele vivia como um de nós, né? Porém, né, a cada dia nós vamos observar o Senhor, né, crescendo na graça e no conhecimento, né, e com o propósito realmente de estar, acredita, de estar entre o povo, né, e assim ele vai continuar, né, até ele se tornar adulto, e ao se tornar adulto nós vamos ver o Senhor Jesus, né, passando por vários processos, mas tudo para que o nome do Pai fosse glorificado, né. Também nós vamos podemos falar sobre o resgate do primogênito, né. De acordo com a lei, todo o primeiro filho homem era consagrado a Deus. Esse rito se dava como que como uma restrição, uma retribuição a Deus por ter poupado os filhos do israelita na 10ª praga. Então, todo primogênito dedicado, né, apontava lá para quando o Senhor libertou o povo do Egito, né, onde os israelitas ali tiveram os seus filhos, né, os primogênitos ali, a qual foram mortos, né, uma 10ª praga ali no Egito. Nós vamos ver que os filhos dos israelitas foram poupados. Então, desde então, nós vamos ver lá em Êxodo 13, falando a respeito disso, a respeito de que realmente a respeito dos primogênitos, mas através desse resgate do primogênito, né, através de tudo isso que se fazia, era realmente, né, simbolizava ali aquele momento ali, trazia à memória aquele momento do quanto o Senhor livrou o seu povo, né? Então, para isso, os pais deveriam fazer o quê? Uma oferta de resgate, né? E Lucas vai registrar, versículo 23 e 24, que diz: conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rola ou 2 pombinhos. Então, Maria e José, eles fizeram o quê? Uma oferta de resgate, né, para Jesus. E isso simboliza o quê? O verdadeiro resgate que Jesus faria pelo seu povo, né? Então, isso já simbolizava e já apontava para o sacrifício de Jesus, né, para o preço, né, da nossa redenção. Então, e Jesus, ele foi esse sacrifício, né? Quanto ao cumprimento da cerimônia, nós vamos ver que, né, ao cumprir a exigência da lei, Jesus encontra o quê? O passado conduzindo ao seu ápice, né? Nós vamos ver, com tudo isso, o Senhor Jesus cumprindo realmente aquilo que estava na lei, e ele se tornando ali, né, o próprio sacrifício para o resgate das nossas vidas, né? Então, nós possamos entender que Jesus é o nosso verdadeiro representante, né? Ele é o nosso Salvador, né? Ele é é o perfeito representante, o quê? Da humanidade, de cada um de nós, né? E ele cumpriu a lei para nos abrir o quê? A porta da graça. Então, para que a graça do Senhor, né, esteja sobre nossas vidas, ele abriu essa porta, e ele foi esse sacrifício. Então, os crentes em Jesus, né, estão em aliança com Deus. Através de quem? Através de Cristo Jesus. É através de Cristo que nós reconciliamos com o nosso Senhor, com o nosso Deus, né, e estamos aqui hoje. Então, um ponto importante a se falar, que o batismo é o quê? A demonstração pública da nossa salvação,
E nós devemos, então, né, quem crê no Senhor Jesus, né, e for batizado, e precisam ser batizados, será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Então, devemos nos dedicar ao Senhor a cada dia, a cada momento, né, a cada dia entender a importância de nós estarmos a cada dia andando na presença do Senhor, reconhecendo Ele como o único e Salvador, mas também vivendo, né, uma vida de santidade, uma vida separada para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Então, que Deus te abençoe nesse dia, né? Que Ele te dê força, te dê ânimo, te dê sabedoria e te conceda, né, bastante a direção, né, para que assim possamos dar continuidade pregando a palavra e vivendo para o Senhor. E se você hoje não conhece a palavra do Senhor, está tendo contato, né, com essa palavra, né, que você venha abrir o seu coração, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, né, sendo que foi pago um alto preço por cada um de nós. E todo aquele que confessar o Senhor como o seu único e suficiente Salvador, né, reconhecendo Ele, né, como aquele que salva, né, e o único, né, que deve ser adorado, pode ter certeza que esse vai estar com o Senhor. Então, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.